Oi, gente, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Gisele Carneiro, né? Eu sou coach de vida, relacionamento, sexualidade, palestrante, sexóloga em formação, enfim. Mas não vem ao caso, né? A minha qualificação nesse momento. Eu vim aqui, na verdade, no papel de cidadã, querendo ajudá-los, né? Me ajudar a população, as pessoas, sim, com os meus conhecimentos, lógico, porque eu vi, né, essa situação toda e venho percebendo, e até comigo mesmo, o quanto as pessoas estão emocionalmente abaladas com tudo isso, né, com tudo isso que vem acontecendo. O quanto está sendo difícil e o quanto vai ser difícil lidar com tudo isso. Deixa eu abaixar aqui. Bom, enfim. Não vai ser nada fácil, né? E não está sendo nada fácil. E aí, como que a gente lida com as emoções, né? A gente parece estar num campo de guerra. E quando, eu vou falar até por mim, né? Quando eu vi toda essa situação, então vou falar de mim até, a gente percebe, lógico, o vírus, né? O coronavírus, eu pelo menos, né? Falando de mim, eu vi lá na China tudo acontecendo. E aí a gente fala, não, é lá, né? Ainda a China é do outro lado do mundo, a gente tem tudo isso, né? E aí Japão, do outro lado, vai estar longe do Brasil. A gente sabia que podia chegar, mas a gente não imaginaria que seria assim como um terremoto, né? Rápido demais. E de repente chega o primeiro caso e de repente vem essa reviravolta. Eu lembro que na segunda-feira passada, só pra, né, localizar, hoje é sábado, tá, galera? 21, 6h30 da tarde, estou gravando. Não sei que momento você vai assistir isso. Então, 21/3/2020, 6h30 da tarde, estou gravando. Então, na segunda-feira passada, eu recebi da escola, né, que ainda poderia levar as crianças para a escola durante a semana. Pensei, eu vou levar, não tem nenhum caso na minha cidade e nenhum caso ainda em Bauru. Tem uma no Brasil, né, minha cidade é Bauru. É uma suspeita. Hoje tinha um caso, se eu não me engano. Não vou levar a semana inteira, vou me organizar, porque dia 23, a partir do dia 23, não poderia mais levar, era para as crianças ficarem em casa, né? Então eu ia me organizar para isso. Quando eu vi de segunda para terça, já houve uma reviravolta, né? As pessoas já apavoradas, muita coisa acontecendo, enfim, né? Então, quando você percebe, é da noite pro dia muita coisa. E aí muita coisa se fala, né? As fake news, é bobeira, não é bem assim, esse vírus foi plantado, enfim, né? Então vou dar a minha opinião sobre isso. Se foi plantado ou não, não sabemos, né? Então a realidade, é governo, para a China ganhar dinheiro, enfim, não interessa, né? A realidade temos um vírus que mata, né? E que tá no nosso país e que temos, né, que tomar os devidos cuidados, senão ele vai, sim, matar a população. Mas isso veio para reduzir a população. Então, se você sabe disso, qual que é o seu papel? Falar esse tipo de coisa, julgar isso, ou vamos ajudar a prevenir para não aumentar, sabe? Então, o meu papel como cidadã é ajudar, né, fazendo a minha parte, cuidando dos os meus pais, por exemplo, né, meu marido agora que sai de casa para fazer as compras, para levar para os meus pais, a gente está cuidando da minha sogra, do meu sogro, ligando, falando, tentando orientar, falando com os meus irmãos, com a minha família, com os meus amigos, né, então, enfim, qual é a sua parte, seu papel? Então, é isso, né, e aí, assim, é um pânico? Inicialmente se tem, naturalmente, somos seres humanos, estamos vivendo numa pandemia num país que nunca vivemos. Nós nunca tivemos guerra nesse país, ou tivemos, não sei, 1800, não sei exatamente, tá, gente? Se eu estiver falando besteira, vocês me desculpem. Mas eu, pelo menos, nunca vivi, né, na guerra, e eu acho que a gente não tem isso, sei lá, desde quando. Então é muito difícil lidar com isso, sim. Então, no primeiro impacto, eu tive dias difíceis. Eu trabalhei essa semana,
atendi, e aí chegou na quinta-feira, parei com os atendimentos. Foi meu último atendimento na quinta, recebi já uma notificação que eu não poderia atender mais no consultório, então parei. É difícil, é muito difícil lidar com isso, mas aí a gente vai refletindo, né? O que fazer para lidar com as emoções, né? Negativas mediante ao caos, né? Mediante as dificuldades, né? Nesses dias difíceis. Como ele equilibrar as emoções negativas nesses momentos difíceis? É sobre isso que eu quero falar, tá? Eu sei que eu já falei 5 minutos tudo isso, mas eu tinha que trazer tudo isso. Eu sei que ninguém aguenta mais falar de coronavírus, ou muita gente está muito interessada em falar, mas eu acho que agora é o momento de virar a página e a gente falar de outras coisas, né? Essa é a minha proposta agora aqui para vocês, tá? Se vocês toparem. Então agora eu quero falar de coisa boa para vocês, tá? Então vamos lá, né? Vamos comigo aqui? Então vamos lá, tá? Então eu quero trazer dentro dos meus conhecimentos, eu quero ajudar vocês a tentar buscar esse equilíbrio de emoção, né? Então, deixa eu pegar aqui o que eu preparei, tá? Deixa eu virar e trazer o que eu preparei aqui para falar sobre isso, tá? Então, vou dar alguns passos, poucos passos, tá? E vou falar um pouquinho do meu conhecimento que talvez possa ajudá-los a equilibrar essas emoções em momentos de pânico, de medo, de ansiedade, porque teremos. E assim, pelo que a gente vê, pelo que a gente sabe, é só o começo, né? A gente entra numa quarentena e diz que problemas teremos, né? E a gente nós vamos ter problemas de medo, sim, lógico. E aí, como lidar, né? Então, algumas dicas que eu quero dar, tá? Como profissional na área da emoção, o que devemos fazer, tá bom? Então, a primeira coisa, se vocês quiserem anotar aí, tá? A primeira coisa que eu quero dar como dica é compreenda os seus pensamentos. Isso é muito importante, tá? Então, eu joguei aqui na minha tela, que tá aqui na minha frente. Então, compreenda os seus pensamentos, né? A gente pensa o tempo todo, certo? A gente acorda pensando, a gente dorme pensando, a gente passa o dia pensando. O tempo todo a gente pensa, né? Isso faz parte mesmo, é nosso, é do ser humano. É natural, né? Então, os pensamentos, eles conduzem as nossas ações, os nossos comportamentos, né? As nossas atitudes. E eles trazem o quê? Emoções, certo? E aí, essas emoções, elas são negativas ou positivas. E nesse momento, os pensamentos que tivemos a respeito dessa informação que recebemos, com certeza foram emoções negativas, né? Que conduziram os nossos comportamentos, as nossas ações, certo? E nós somos os responsáveis para controlar essas emoções, negativas ou positivas. E muitas vezes a gente deixa que o nosso cérebro, que os nossos pensamentos conduzem, né, essas emoções, na verdade. Por quê? Porque a gente não questiona os nossos pensamentos. Muitas vezes pensamos, acreditamos nesse pensamento e não questionamos os nossos pensamentos. Esse é o nosso problema. Muitas vezes a gente conversa sobre os nossos pensamentos com as pessoas, a gente fala sobre os sentimentos desse pensamento, mas antes mesmo da gente falar com as pessoas, da gente desabafar, porque a gente acha que desabafar vai resolver, a gente já sentiu, a gente já tem uma emoção já fazendo parte das nossas ações. E essa emoção, ela se torna, né, medo. Ela vira, né, medo, ela vira pavor, ela vira ansiedade, ela vira insegurança, que faz a gente quase se matar, né? Então, a gente tem que o quê? Compreender os nossos pensamentos. E quando eu falo isso, né, quando eu falo, compreende, questiona o seu pensamento, né? Porque será que o seu pensamento está levando a sua verdade, a verdade sobre aquilo que você é capaz, sobre as suas capacidades? Eu preciso questionar os meus pensamentos, porque às vezes o meu pensamento, ele me paralisa, ele me bloqueia, ele me traz medo, ele me traz ansiedade e me paralisa, o medo me paralisa. A ansiedade me paralisa, né? Será que eu sou incapaz mesmo de dar a volta por cima? Será que eu não sou capaz de fazer uma reviravolta e não ser tão ansioso assim, em ter um plano B para essa questão? Tá? Então, por isso que eu preciso questionar os meus pensamentos, tá bom? Será que realmente o que eu tô pensando é isso mesmo sobre mim? Né? Será que eu não sou realmente capaz
de pensar diferente daquilo? Será que o que os meus pensamentos diz sobre mim, né, dos medos que eu acho que eu tenho mesmo? Né? Será que eu não sou corajoso? Será que eu não sou capaz? Enfim, tá? Então eu quero que vocês, a partir de agora, quando sentirem medo, mediante a tudo isso, que você questione seus pensamentos. Isso pode mudar totalmente a relação de tudo isso, porque fazer as precauções, tudo que já foi falado, que a Organização Mundial da Saúde traz, o governo traz, vocês já sabem, eu não preciso falar, né? Então eu quero aqui que você controle as suas emoções, tá bom? Outra coisa, o outro passo, anota aí, tá? Entenda os motivos que está te incomodando, né? O que está te incomodando de verdade sobre isso? Será que é o governo? Será que é a forma como estão conduzindo? Será que é como chegou? Será que é a China ficar rica? Será que é o fato de você ter que parar de trabalhar? Será que é o fato de não ganhar dinheiro? De ter que pagar suas contas? De ter que ficar com seu filho? O que é? Né? O que realmente incomoda mediante a tudo isso? Então, entender os motivos, né? Estudar os motivos e não alimentar os motivos, porque tem muita diferença, tá? Olha só que sério, porque muitas vezes a gente alimenta esses motivos e isso me causa mais ansiedade, mais medo, mais problema e eu vivo o problema ao invés, né, de resolver o problema. Então, chega num fator, né, compreenda esses motivos, mude a visão, interprete esse motivo e principalmente dê uma conclusão para isso. Fala, não, eu acho que eu tô assim por isso. Eu acho que eu tô assim por aquilo. Meu medo é disso. A minha ansiedade é por aquilo, tá? Então busque o entendimento e não um julgamento, porque muitas vezes a gente vai julgando, né? E ao invés de compreender, né? Então, quando eu identifico o que me incomoda de verdade, significa que eu compreendi as minhas fraquezas. E quando eu compreendo as minhas fraquezas, uma vez compreendida aí, aquilo que me aflige, que me atrapalha, eu entendo que eu sou capaz de reconhecer isso, eu entendo que eu sei controlar os meus sentimentos, as minhas angústias, eu consigo controlar a minha ansiedade, né? Os meus medos, fica muito mais fácil controlar, tá bom? Terceiro passo, use as lições do seu passado. Isso é muito legal, tá? É muito legal porque eu vou retornar lá atrás. Então eu vou te fazer duas perguntinhas aqui, tá? Duas perguntinhas. Lembre-se, e o que vier à sua cabeça você vai responder pra você, porque eu não vou ouvir, infelizmente, mas gostaria muito. Se você estiver sozinho, responda isso em voz alta, tá bom? Lembre-se agora de um momento mais difícil que você tenha vivido na sua vida, um momento de maior derrota da sua vida. Lembrou? Lembrou? E como foi? Como foi? Me conta. Como foi? Conta pra você, lembra como foi, como você se sentiu, como foi esse momento, foi difícil, foi fácil, com certeza foi difícil, que é o momento mais terrível, como foi? E agora, o que você aprendeu nesse momento? Porque a gente tira aprendizado. Será que você já parou pra pensar nesse momento mais difícil da sua vida, de uma derrota na sua vida, que você aprendeu muita coisa ali? Provavelmente você cresceu, provavelmente você evoluiu, provavelmente você viu que a vida não é bem assim, não é? Então, o que você aprendeu? Ok? Agora eu vou para a segunda pergunta, tá? Dentro da primeira pergunta tinha várias. Agora a segunda pergunta. Qual foi o momento mais feliz da sua vida? Me fala. Qual foi? Me conta. O momento mais feliz da sua vida. Agora me fala. Né, o vitorioso, assim, né? E como foi? Como foi quando você viveu esse momento? Ficou em estado de flow, né? Como que foi? Né? Uma alegria total, né? Uma realização, alguma coisa que você conquistou, o nascimento do filho, o casamento, conquista da casa própria, do carro, o que foi? Uma viagem que você fez? O que foi? Lembra? O que você aprendeu com essa conquista, com esse momento feliz? O que eu quero te trazer, te fazendo essas perguntas? Sabe o que é? Eu quero dizer que a vida é assim, que a gente vive momentos, né? E que em todos os momentos a gente tem sentimentos,
né? Sentimentos nesses momentos de felicidade, de muita alegria, momentos de tristeza. A gente tem esses dois momentos na vida, somos seres humanos. Em que momentos de guerra, em momentos de tristeza, de sofrimento, a gente acha que a gente nunca vai sair dele. Não é essa a sensação que dá, né? Mas a gente consegue sair sim, a gente é capaz de sair dele sim. É possível sair desses momentos sim. Assim como quando a gente está vivendo aquele momento de flow que eu falei, né, de tanta extrema felicidade, a gente acha que aquilo nunca vai acabar, aquela felicidade, aquela plenitude, né, aquela conquista é sensacional. E ela acaba também. A gente quer conquistar mais, a gente quer uma coisa nova, a gente nunca quer deixar de buscar coisas novas, não é esse? Não é assim? A vida é um momento, a alegria ela acaba, a tristeza também acaba, o momento de dor também acaba. Então a lição é: viva o hoje, viva o agora. Nesse momento aí que a gente está vivendo, do coronavírus, dos medos, né, das inseguranças, viva o agora. Viva a oportunidade que você tem, né, de ficar em casa, que é o próximo passo, que é mude o seu ponto de vista, que é o quarto passo aí. Gente, já tá dando 16 minutos, me desculpa, mas eu não vou parar, tá? Muda o seu ponto de vista. A gente tá vivendo esse momento difícil, precisa mudar o seu ponto de vista. Vira o lado, muda o lado. Olha que oportunidade que a gente tem de fazer aquilo que a gente jamais faria se a gente não tivesse vivendo esse momento. Será que você pararia? Né? Será que eu vou ter que fazer, por exemplo, tarefa com a minha filha? Todo dia a escola mandou o material e eu vou ser a professora da minha filha, todo dia. Né? Eu vou ter que dar aula para minha filha. Será que eu faria isso? Né? Será que você arrumaria uma gaveta? Será que você leria aquele livro que você comprou e tal, guardado? Né? Será que você escreveria o livro dos seus sonhos? Será que você teria disponível um tempo de oração? Será que você se aproximaria da sua prática de fé? Né? Será que você não pararia para pensar numa nova profissão? Será que você não se reinventaria profissionalmente? Olha só, quanta coisa, quanta oportunidade que se você tivesse naquele batidão do dia a dia, será que você faria? Ligaria para aquela pessoa? Olha que oportunidade, que você não liga a tempos. Será que você não se aproximaria tanto da sua família? Você não ia ler um livro? Será que você não pensaria em coisas que você nunca pensou? Olha só, gente, quanta oportunidade, tá? Então mude o seu ponto de vista, é o quarto. E o quinto? E o último, tá? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Respire profundamente, assim, ó. E agora, ó, solta pela boca. E quando você respirar, com seus olhos fechados, faça os seus olhos o mesmo caminho da sua respiração. Veja a sua respiração indo e quando ela soltar, veja a sua respiração soltando. Solte com leveza. Faça isso 5 vezes e para. Quando você se sentir ansioso, quando você se sentir com medo, quando você se sentir nervoso. E sabe o que você faz quando você acabar? Volta para a primeira dica. Volta para a primeira dica. Que é o quê? Vocês se lembram? Compreenda os seus pensamentos. Compreenda os seus pensamentos. Questione os seus pensamentos. Você é capaz de vencer tudo isso. Você é capaz. Nós somos seres mutáveis. Nós somos seres adaptáveis, a gente vai vencer tudo isso com muita fé, com muita esperança. Eu creio e eu sei que vocês também creem. Contem comigo, tamo junto nessa história, tá bom? Eu convido vocês a estarem comigo, acompanhem nas minhas redes sociais. Eu vou todo dia dar uma dica muito especial para reinventar. Eu vou mostrar o que eu tô fazendo no meu dia, tá? Na minha rotina, vou dar dicas de mudar a rotina, porque eu sei que serão dias difíceis. Mas a gente não vai perder a fé e nós vamos vencer, tá bom? Um beijo e olha aqui, tá? Eu vou ler uma coisa aqui. Treine o seu cérebro para controlar as suas emoções. Não deixe que elas o dominem ou a domine. Você tem o poder para isso. Acredite. Beijão.